Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Animados para esse sábado? Eu espero que sim, né? E hoje a nossa live vai ser com o Robson Brasil e a gente vai falar sobre os benefícios da atividade física para o nosso amigo do peito. Então o Robson já entrou, já vou chamá-lo. E já tá aqui com a gente a Mamãe, bom dia, a Lucia, a Cássia, a Nilva, a Dora, né? Então, Tá me ouvindo? tô. Tudo bem, Robson? Tudo ótimo. Peraí que eu vou aparecer aqui. Deixa eu ver como é que faz aqui para aparecer. É, então, o Paulo Você também aqui. entrou, a Alessandra, né? O pessoal tá entrando. Quando você vai se arrumando aí, Robson, eu vou falar o cronograma do mês de agosto, tá bom? Vai, eu quero ver como é que eu apareço aqui. Eu não estou aparecendo. Para mim. Vocês colocaram aqui. Só que você está me ouvindo, né? Tô, te ouvindo, eu tô. Então, quarta-feira, dia. Calma aí, que eu vou pegar o calendário aqui. Então, quarta-feira, dia 10 de agosto, vai ser a live com o Rogério Krakauer, né? Onde a gente vai falar da relação do diabetes com as doenças cardiovasculares. Aí no dia 13 a gente não tem atividade. No dia 20 é o Rafa, né? Onde nós vamos falar sobre as estratégias para melhor aceitação do diabetes no adulto. E no dia 24, nós vamos ter o podcast lá com o João Bosco, na quarta-feira à tarde. Então, no dia 10, a live é das 7h30, 19h30, se eu não me engano. Mamãe confirma para mim. E no dia 20, normal, às 10. E no dia 24, às 4 da tarde. Para mim, Robson, tá aparecendo escrito live de ABC. É, porque eu não estou conseguindo aqui para aparecer eu aqui. Eu tenho que tocar onde aí para aparecer Robson Brasil, a figura Ah, eu. não tem como, Robson. Ou aparece você, ou aparece a apresentação. Então vamos nessa aí. Ó, o Se pessoal você não precisa me quiser ver, deixar a não sabe que apresentação e deixar a sua voz, ou se você quiser de vez em quando aparecer também, aí você tem que virar a vamos câmera. lá. Isso, a câmera eu viro aonde? Eu estou vendo aqui Tem o. Ó, no um meu tá aparecendo círculozinho assim, escrito uma setinha. E aí você aperta. uma seta para lá e um para cá. Isso. Aperta aí para ver se eu te vejo. Isso. Então, se você quiser Agora ficar nesse vai e sim. volta com a apresentação, pode fazer. Vou e volto. Isso é bom, porque vocês começam a mexer na mídia aí, ó, eu sou um tiozão aí, de mídia eu não entendo nada. Dá, Robson, que a gente já testou. Dá para entrar eu colocar sozinha uma fotinho, mas com duas pessoas a gente não consegue. Tá, eu faço, eu vou e volto, vou e volto. Beleza. Tudo bom, Robson? Tudo ótimo, Ó, Robson, então já tudo entrou frio. aqui a mamãe, a Dora, o Paulo, a Alessandra, a minha mãe, a Cássia, a Luzia, o Hélio, a Rosana, Não a conheço mais Rê, ninguém. a Monique, a Olha, Márcia, não conheço não. a A Márcia, Vanessa, a Vanessa, prazer, todas elas, a prazer em conhecê-las, Lucimara, o Robson, Matias, Dias, ó, toda pegando na mão de todos eles aí, o Vasco Horta, cumprimentando. a Sandra. A Eliette tá te chamando de seu lindo. Mas é claro que eu sou lindo, eu sou o mais bonito dessa de ABC Eu aí, meu. concordo.
Por isso que eu demoro a aparecer, porque senão vira aquele buzuzu aí Se não, nas né? ruas. Senão a gente vai ter que achar, vai ter que trocar todos os outros voluntários para achar bonito. Claro, claro. Concurso para voluntários da Diabetes. Isso. Missa de ABC. Ah, isso daí. A, a Audi tá aqui. A Sandra. Ah, o João Bosco, João Bosco, João O Bosco. João Bosco, a Fabi, né? João Bosco acordou cedo, hein? Não, Robson, vou pedir para você se apresentar. Bom, eu sou o Robinson Brasil, voluntário muito velho aí da IABC. E as presenciais eu estava sempre aí com vocês, quando era a minha vez. Aí depois mudou tudo, não teve mais presencial e eu estou esperando a presencial para voltar aí. É, Eu sou um profissional de educação física, especializado em doenças cardiovasculares. Trabalho na área desde os anos 80, aí eu estou já na quarta ENTA, né? Se vocês souberem conferir o que é ENTA, quarto ENTA, né? Então a gente está com uma deixa para estrada, lá. uma rodagem boa na área. É, E hoje nós vamos conversar sobre atividade física nas doenças cardiovasculares, não é isso? sim, sim. Então, eu costumo falar, Robson, Não fala nada. que o exercício físico ele é a poupancinha do bem. Tô certa ou tô errada? Está certíssima. Né, tem Ó, que todo dia fazer um pouquinho, é isso? tem que estar depositando sempre um pouquinho. Existe uma pesquisa que tem a atividade física acumulativa. Se você tem 10 minutos de manhã, faça. Você tem 10 minutos à tarde, faça. Você tem 10 minutos à noite, faça. Você está sempre fazendo alguma coisa positiva em benefício da sua fisiologia, certo? Benefício do seu organismo, é isso? Todo mundo agradece quando a gente faz um pouquinho todo dia, é isso? A fisiologia seria traduzindo para quem está Seu nos sistema assistindo, é inteiro. isso. Seu sistema inteiro, seus órgãos, tudo seu beneficia com um pouco de esforço que você faz dentro daquele possível, dentro daquelas recomendações lá do seu protetor, do seu personal, quem te acompanha, De né? quem te acompanha. Agora, Robson, tem uma confusão que existe assim: recomendação de passo, recomendação de minuto, tipo de exercício. Então, pensando em passos, para o Passos. nosso amiguinho do coração, quantos passos a gente deveria dar por dia? Esses passos aí, ó, como eu sou especialista na área de doenças cardiovasculares, eu não trabalho com passos. E não trabalho também, não tem nada programado. O que vai fazer a minha programação é o meu cliente, Tá. quando ele vem. Então, como nós vamos falar em doenças cardiovasculares, vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um tour pelo nosso coração para você ver só quantas doenças nós podemos ter só no nosso amigo do peito, fora as doenças do sistema, né? Que pode ser a periferial lá na perna, né? A DAP. Nós podemos ter as doenças que a gente nasce com ela, a aterosclerose, a DAC, que você nasce desde criança, você tem essa doença que você trouxe dos seus parentes. E você tem as congênitas também, que é aquela que a criança nasce com ela, que são várias, várias. Excluindo estas, vou mostrar para você, fazer um tour, como é que a gente tem um monte de problema. Aqui nós estamos vendo nosso coração, certo? Perfeito. Esse coraçãozinho aí cheio de artérias, cheio de... Opa, passou uma. Ele está cheio de artérias, né, os vasos, porque o nosso coração, ele tem a sua circulação própria. Deixa eu voltar de novo aqui nele. Tá vendo? A circulação dele é própria. Então, ele tem as artérias, ele tem as veias, né? As artérias e as veias, tudo, então a circulação dele é própria.
Então ele é um músculo bem grandão, cheio de oco, né? Ele é ocado, você está vendo aqui os buracos que tem nele aqui, né? Sim. Então aqui é onde entra o sangue, ele sai o sangue. Essas vermelhinhas aqui são as artérias. Aqui nós temos um monte de problemas. Daqui que surgem os principais infartos e as anginas. Tá. Então você vê que na própria parte externa do coração nós temos problemas. Pode ser as anginas e pode ser os infartos, né? Aí quando você vai para dentro dele, você vê aqui a parte dos músculos, né? Que forma a musculatura, que tem o pericárdio, o endocárdio, o miocárdio, né? Que é onde no Covid dá muito mais problemas, né? Que era inflamação. Então, nas paredes também do coração nós temos problemas, as inflamações, né? Sim. Que no Covid já atacaram bastante. Então, vocês estão vendo que tem problema no nosso coração fora, dentro, aqui no músculo, né? Então, são vários os pepinos que nós temos. Aí, quando você vai para o feixe elétrico, você está vendo aqui um nozinho aqui, outro nozinho aqui. Eu vou desativar os comentários aqui, para o pessoal dar uma olhadinha aqui. Tá. Pode ir, Robson. Aí. Aqui é o feixe elétrico, aqui é onde comanda as nossas pulsações, tá vendo? Aqui é a descarga elétrica, vamos falar assim, né? Aqui também, quando isso desregula, nós temos as arritmias. Então, você está vendo que nós temos muitos problemas. Fora as arritmias, tem umas doenças, uma síndrome de QT, não sei o que tem, QA, QP. Tudo isso aí são problemas que a gente tem no coração. Tá. Então, é por isso que quando você vai trabalhar com alguém que tem problema cardíaco, você tem que conhecer pelo menos o básico para você não fazer o pior para ele. Perfeito. Aí, dentro do coração, nós temos também as válvulas. Tá vendo? Aquelas são todas saudáveis, mas aqui também nós temos problemas. Válvulas, aqui, tá vendo? Passa do átrio para o ventrículo, passa do átrio para o ventrículo, e daqui ele sai para o nosso corpo inteiro. Tá. Temos problema nas válvulas, que os cardiologistas chamam de valvulopatia ou valvopatias, né? Tem gente que troca as válvulas, tem gente que faz um monte de coisa das válvulas, tem gente que tem estenose, que o sangue não passa direito, tem gente que tem insuficiência, que tem o sangue volta de um para o outro. Isso tudo é problema. Então você está vendo que tem um monte. Isso, quem sabe direitinho o nome, quem é o cardiologista. Ele é que vai avaliar como é que funciona. Aqui, se você olhar, embaixo você tem um coração bem bonitinho. Não sei se está aparecendo direitinho. Está fininho, tal. Aqui é o coração normal. Aqui em cima você está vendo que os septos, as divisórias estão muito grossas, né? Elas aumentaram de tamanho. É um coração com hipertrofia ventricular esquerda, né? Que é uma cardiopatia que pode ser congênita. Inclusive, o filho do Abílio Diniz morreu por esse tipo de problema, no domingo. Tá. Após uma corrida, ele passou mal, aí ele veio a óbito. Então, segundo as informações, ele tinha a cardiomiopatia hipertrófica congênita. Se você observar aqui embaixo, o espaço do sangue aqui é bem maior do que aqui. Aqui ficou pequenininho, né? Sim. Então, aqui, esse aumento de músculo aqui, ele chama de patológico, quando você tem o fortalecimento do músculo que é fisiológico, ele não vem para dentro. Ele só fortalece e fica normal. Fica um músculo poderoso e bem bonitão. Aqui não, aqui ele está abaulado. E esse abaulamento prejudica a via de saída, tá vendo? Do ventrículo esquerdo. Ele fica menor, Robson, é isso? O músculo? A saída, aqui, tá vendo de baixo? Tô. Tá tudo normal da saída, tá vendo? Esse lado aqui, tá vendo as saídas normais, tá vendo que é o lado direito do coração? Sim. Tá tudo normal. Agora aqui ele aumentou para dentro, ele hipertrofiou para dentro, que está diferente do de baixo. O músculo que hipertrofia, é isso? Isso, esse músculo aqui hipertrofiou, ele hipertrofiou aqui e aqui. Significa o quê? Que esse coração ele está doente. Ele fica, então, as vias de fica menor, tá? O espaço do sangue fica menor e a musculatura fica maior, ele tem que trabalhar muito mais, né? A via de entrada, né, tá boa, mas a via de saída do ventrículo esquerdo para jogar para o nosso corpo, ela está pequena, ela está prejudicada. Então, num esforço maior, qualquer coisa, você pode ter
algum tipo de problema muito Você, sério, então né? a gente, nesse caso, o coração está eliminando menos sangue para o organismo, é Está isso? jogando muito sangue para fora. Tá, Na prática seria isso. tá, Menos sangue está entrando e menos sangue está saindo, certo? tá. Então você viu que nós temos um monte de problemas só na parte do nosso amigo do peito. Fora os que eu falei que você nasce com ela, ou que você herda. Além de você herdar a fortuna do seu pai, você pode herdar a aterosclerose, que é uma doença que, de acordo com onde ela está, ela tem um nome, né? Então, no coração, ela tem a chamada doença arterial coronariana. Aí, quando chega na perna, ela tem a doença arterial periférica, que é onde dá a claudicação, onde dá os problemas. Então, quando eu recebo o meu cliente e o cardiologista me envia, eu quero que ele traga pelo menos um teste ergométrico. Tá. Por quê? Então, antes de iniciar a atividade física, tem que fazer uma avaliação cardiológica, é isso, Uma Robson? avaliação cardiológica. Tem, tá. Isso. Então, por quê? Porque na hora que o cardiologista põe lá a Nutri, que eu nunca acerto seu nome, Elaine, se é Elaine Eliane, na hora que ele põe a Nutri na frente dele, ele vai fazer um monte de perguntas, um monte de coisa, ele vai ver seu histórico familiar, vai ver um monte de coisa, né? Sua qualidade de vida, e depois ele vai te jogar lá na esteira fiz e jogar para você vai sofrência. apresentar isso. Você vai ver, aí ele vai ver se você tem isquemia, se você tem arritmia durante o esforço, e ele vai fazer tudo bonitinho, vai fazer o que nós chamamos também de estratificação de risco. E aí ele encaminha para o Robson. Fala assim, ó, liga para o Robson Lindão, que ele vai conversar com você. Aí quando vem os exames, eu vou olhar. Tá. Eu olho tudo direitinho, as medicações também, porque tem medicação que são intolerantes ao esforço, tem medicações positivas, tem medicações negativas, tem um monte de detalhezinho que você precisa estar atento. Ou Por isso que a gente seja, fala. Robson, não é só eu ir lá no cardiologista, fazer o teste ergométrico, comprar uma legging, comprar um tênis, um topinho de ginástica e partiu rua. Partiu rua. Principalmente se ele descobre que você tem uma cardiopatia instalada. Tá. E muitas delas são o quê? Assintomáticas. Elas aparecem no No esforço. esforço, tá. Quando você vai, uma coisa que eu tenho sempre discutido com alguns clientes que vêm para mim, encaminhado por médicos que eu não conheço, é o seguinte: ele faz todos os exames em você sentado. Você está sentado, então ele verifica, afere sua pressão, ele faz tudo sentado. Aí você está normal, está tudo tranquilo. E ele escreve o que no seu atestado? Aqui, neste momento, isso aqui está tudo normal, tudo bem. Naquele momento. Aí quando você vai para a academia, que você faz o esforço maior, aí começa a Aí é que aparecer os você se problemas. sente mal. Tá. Se sente mal. Justamente por isso que eu peço o quê? O teste O teste ergométrico. ergométrico. Porque por mais que você esteja descondicionada, você vai fazer algum tempo lá na esteira. Tá. Sim. Entendeu? E se o cardiologista, segundo as recomendações lá da médica, quem tem que fazer o teste ergométrico é o cardiologista, é o médico. Não é assistente lá do convênio, e às vezes eu recebo um monte de teste ergométrico, até no meu prédio aqui, que nós temos uma academia, o pessoal faz, vai lá no convênio, e aí a auxiliar de enfermagem coloca na esteira, ela fica com medo de você ter problema, ela desliga a máquina. Fala, tá tudo bem, você fez 5 minutos. Entendeu? 5 minutos, dependendo do protocolo, não dá para aparecer nada. Às vezes você nem chega a sua estafa, você nem fica, não chega nem a ficar ofegante, né? Então, esse a gente chama de teste mascarado. Então, com esses testes, você tem que ter mais cuidado ainda com o seu cliente, Tá. porque ele não mostrou nada. Aí, na hora que eu converso com a Nutri, eu vejo essa Nutri, não, minha avó faleceu com 45 anos de infarto. Meu pai, não sei, tem isso, minha mãe tem isso. Então, esse fator familiar, risco familiar, ele é muito preocupante. Duas coisas que preocupam bastante quando eu vou receber o meu cliente. Tá. É o histórico familiar e o sedentarismo. Tá.
Esses dois são os mais preocupantes, porque o sedentário, por exemplo, a Nutri fica o dia inteiro sentado, certo? Aí a auxiliar de enfermagem fica o dia inteiro, vai lá e vai cá. Quem é a sedentária na realidade? É a Eu. Nutri, porque fica sentado o dia inteiro. A outra moça que se movimenta, que fica atendente lá na loja e tal, ela pode não ser uma esportista, mas ela não é 100% sedentária, porque o próprio trabalho exige que ela faça Que ela movimento. faça movimento. Só que Perfeito. esse movimento que ela faz é um movimento estressante, ela tem que fazer aquilo, certo? Então é um movimento estressante. É igual a dona de casa quando não quer trabalhar, que ela está indisposta, ela tem que fazer de qualquer jeito. Aí fica o dia estressante, porque é um trabalho repetitivo, estressante, tá? Então ela se movimenta, mas é um movimento estressante. O ideal é o quê? Que ela faça movimentos que ela se sinta um prazer ou confortável em fazer. Tá. Então nós precisamos ter, meu jargão é o seguinte, antes da malhação, conheça o seu coração. Perfeito. Então vamos dizer assim, Robson. Então, primeiro passo, então eu, Elaine, resolvi que vou iniciar atividade física. Então eu tenho que ir lá no cardiologista e fazer o teste ergométrico. Aí eu passei no cardiologista, fiz o teste ergométrico, ele me perguntou sobre o meu histórico familiar, ele viu os meus exames, aí ele falou, Elaine, tá tudo bem, liga pro Robson e começa o treinamento. Ok. Mas eu tô sedentária. Tô aqui sem fazer nada. Tem esse processo educativo, não tem? Não adianta você me fazer um treino que eu não tô preparada porque eu tô, sei lá, mais de 10 anos sem fazer. Tem isso ou não tem isso? Mais de 10 anos, não. Você tem 30 anos, você tem mais de 30 anos sem fazer nada. Tô mais de Entendeu? Então, 10 anos sem fazer nada. Isso, vamos lá. sem fazer nada. E por que que eu peço sempre o teste ergométrico? Porque eu vou montar o meu treino em cima do teste ergométrico, em cima das suas respostas Tá. do teste ergométrico. Se você fez 5 minutos a uma velocidade lá de 6 por hora, E morri? eu E vou morri não tá bem. morrer. Não está bem. Você tá. Aí o cardiologista falou assim: vamos falar assim, o cardiologista que mais me encaminha, que eu converso muito, que é muito bom de trabalhar com ele, é o Dr. Rogério É o nosso Cracau. convidado de quarta-feira. Maravilha, maravilha. Então, o doutor Rogério ele me encaminha e depois eu ligo para ele. Doutor, tá assim, 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 assado e tal. Aí ele vai falando, vai fazendo, aí ele vai me orientando, Então, vocês entendeu? Ele trabalham vai em trocando. parceria com. Você trabalha em Isso, parceria com o parceria. cardiologista. Mesmo pessoas que tiveram E que infartos tiveram os com desfechos aí, tá? grande, vamos falar assim, com fase de morte cardíaca lá do músculo, grande e tal, ele no caminho a gente vai trocando e a coisa vai funcionando. Então a Nutri vem para mim com um teste ergométrico de 7 minutos, aí mas o cardiologista falou, não, ela não tem nada, ela só está descondicionada. Então eu vou montar um treino em cima das respostas do seu teste ergométrico. Se ele encerrou, por quê? Porque sua pressão subiu muito, ou se você teve estafa, ou se sua pressão caiu, aí eu tenho que ficar ligado. Tá. Porque teve um motivo do teste ergométrico ser encerrado. Tá. Se ele encerrou porque só você chegou à estafa, é maravilha. Tá. Maravilhoso, ele só está descondicionado. Aí eu vou montar o treino em cima daquele tempo e daquela velocidade que você fez, eu vou, vamos falar assim, fazer um estorno, retornar tudo, não fazer aquele extremo que você chegou, fazer um treino um pouco mais longo, dentro de uma frequência cardíaca que eu vejo que é suportável para você. Perfeito. Isso aí você vai, o coração normal, ele vai respondendo, ele vai melhorando. Se você corria 10 minutos, ou você andava 10 minutos, chegava a 120, eu mantenho esses 10 minutos e essa sua frequência cardíaca, ela vai se adaptando e vai baixando. Aí eu vou aumentando mais o treino. De acordo com a sua resposta, eu vou aumentando o tempo de treino. Tá? Depois, com o passar do tempo, que eu vou aumentando o volume do treino, vou montando o volume do treino em intensidade ou em carga. Assim que eu trabalho. Tá. Não critico quem não faz o que eu faço, porque como a minha especialidade
Sim. São doenças cardiovasculares. E eu conheço muito do problema que pode acontecer, porque em prédios que eu dava aula, que via, e eu via muita gente passando mal, e o personal trainer só falava o seguinte: não é porque você está descondicionada. Ele não via a pressão, ele não via Já nada, ouvi né? isso. Entendeu? Porque você está descondicionada. E esse seu descondicionado, essa sua tontura, essa sua ofegância, essa sua mudança de, inclusive de cianose nos lábios, pode ser um problema que você tenha e ele está começando a aparecer no Exato. esforço que você está aumentando. Então, isso com as pessoas normais. Agora, as pessoas que já têm a cardiologia instalada, é um trabalho totalmente diferente. Sim, então Você é tem que estar atento diferente. a Por exemplo, tudo, eu que é não tenho diferente. nada, você vai É trabalhar um com os treino, estímulos conforme eu for respondendo. e E se você eu for já respondendo. infartei ou se eu já tive alguma outra coisa, aí Uma nós vamos coisa, trabalhar com mesmo outros estímulos, é isso? outro estímulo. Porque se você, quando você joga adrenalina, todo mundo fica lindo, maravilhoso, esperto e tal. Aí é que é o problema. E se você tem alguma cardiopatia instalada, eu não deixo você entrar essa coisa da euforia. Nesse estresse. Porque no momento da euforia que pode acontecer o problema. Então, o especialista, ele chega lá e fala, até aqui, acabou. Não tem aqui de falar, Eu não tô mais sentindo um pouquinho, nada. entendeu? Mais um pouquinho. Esse pouquinho é que é o problema, Tá. né? Porque você não está adaptado. Tem uma coisa que a gente não lembra do esforço que esse coração faz. Vamos fazer o seguinte: que você já faz sua musculação, tal, você carrega um peso de 10 quilos lá, faz flexão, tal. Aí você vai cansando, né? Vai cansando e você para fazer outra série, outro set. E o coração não. Ele faz a O frequência coração não cardíaca e a descansa, né? pressão. A frequência cardíaca e a pressão. Então, é uma coisa chamada duplo produto, que é frequência sistólica vezes a sua frequência cardíaca, né? Tá. A PA sistólica, que é a mais alta, né? Vezes a frequência cardíaca. Então, isso dá um duplo produto, e se o coração está carregando um peso lá, que ele não está adaptado a carregar isso. Então, você faz isso uma hora e meia, e ele está lá, coitado, está pedindo socorro. Então, quem não tem essa adaptação é que vem o problema. Entendi. Às vezes eu pego um teste ergométrico e, por exemplo, de chegar a 25.000 de duplo produto, e num tempo curto, porque o médico desliga a máquina. Agora, quando você pode fazer 20.000 dentro de um tempo maior, e aí pode ser que venha o problema aparecer nesse tempo maior, mais longo que você tem, que ele fica muito tempo. Porque se teve uma alteração num tempo curto, vai ter uma alteração num tempo maior de Pode treinamento, é ser que isso? tenha no tempo maior, no tempo de Tá. treinamento. Pode ser que ela apareça no tempo de treinamento. Então, para nós da reabilitação cardíaca, é raro acontecer algum tipo de problema. Quando que aparece? A recomendação das diretrizes é nos extremos, nos treinos mais intensos que aparece o problema. Tá. Que tem a morte, ou que tem o problema lá durante a atividade física de reabilitação cardíaca, durante os treinos mais intensos. A morte súbita do atleta é durante as competições mais intensas. Sim. Né? Então, se você faz um trabalho bem adequado, não existe aquilo que chama de não poder fazer atividade física, mitos e tal, não sei o que tem. Né? Então, atividade física, para quem tem problemas cardíacos, ela tem um momento em que ele não pode ser feita. Isso quem vai falar para você é o É o cardiologista. cardiologista, perfeito. É o cardiologista. Ele fala assim, Nutri, você não pode fazer esforços durante 2 ou 3 meses. Aí Agora você vem você para não mim, pode, mas não quer dizer que eu você não não pode. posso nunca mais, é isso? Isso. Aí você vem para mim, mas você não fala da recomendação do Ah, cardiologista. entendi. Então Que, eu fui lá no entendeu? cardiologista e ele falou, Elaine, você não pode fazer. E aí eu falo para você, Robson, vamos fazer. Quero que você seja Vamos meu aí, o cardiologista falou professor. que está tudo. Ó, o cardiologista falou que está tudo legal. Aí eu falo, deixa eu ver teus Não exames. E lá tem. tem a orientação.
Entendeu? Eu falei, mas Eliane, você não tem os exames, não, mas você tem um refluxo de válvula mitral com insuficiência de válvula, tem que ter o exame, aí eu já não faço. Fala, não, Eliane, Elaine, se você não trouxer o exame do médico, eu não vou fazer. Porque, inclusive, eu fiz uma live pequena dando uma resposta para uma moça que ela justamente ela fez isso. Ela tinha refluxo de válvula mitral com prolapso de válvula mitral. E ela queria saber se ela podia fazer o exercício. Como eu conheço, eu falei, não, se você vai fazer, se o médico liberar. E quanto de esforço você pode fazer. Porque senão você pode ter um problema na mão do profissional que não entende. Sim, aí você As arruma um mortes problemaço, súbitas, né? as mortes súbitas em academia, morte súbita cardíaca em academia, elas se dão justamente naquelas pessoas que têm uma cardiopatia instalada assintomática, ou ele tem os exames e o médico falou que ele não poderia fazer, ele vai fazer E assim ele mesmo. realmente E como o profissional que está lá recebendo não é especialista, não conhece sintomatologia do problema, vai vai fazer fazer e e vai é pôr onde dá o ele problema. para sofrer lá e aí vai dar E problema. Robson, aonde dá o a problema. gente está falando de uma pessoa sem doenças, né? Então, no caso, eu É fui um lá porque eu estava trabalho. sedentária e queria melhorar. Mas eu, Elaine, sedentária, tenho diabetes. Quais cuidados que você, como um professor especialista, né? Estamos falando aqui não dos benefícios da atividade física pro diabetes, mas para as doenças Hum. cardiovasculares. Quais cuidados que você tem que ter com uma pessoa que tem diabetes? Pensando no amiguinho do Ó, peito. muito legal isso daí. Que é a Não perguntinha só da no amiguinho do Jordana, peito. que eu estava indo para chegar na perguntinha da Jordana. É o seguinte, eu trabalho com diabéticos, com pessoas que têm diabetes há muitos anos. Aí já apareceu para mim diabéticos que não têm nenhum tipo de exame. Aí eu começo a perguntar para ele: você tem claudicação? Tenho. Então vá ao cardiologista, porque O quando que, que se é tem algum tipo claudicação? já aquela Robson? doença arterial periférica que você começa a andar e começa a dar aquela dor horrível e você tem que parar. Tá. Isso é um dos sintomas que o sujeito não estava, vamos falar assim, cuidando bem lá da sua glicemia. Então Vamos tem falar que tomar nisso. cuidado se Então, se você ele começa a tem que fazer tomar qualquer cuidado. atividade. É qualquer atividade que você tem e sente dor nas pernas, é isso? Se ficou na perna, você tem que ir ao cardiologista para ver se é, porque você é diabético. E se você não trata bem da sua bichinha lá, ele vai começar o desentupimento. Ela parece as tias, né? Sim. As famosas tias. Aí eu pergunto, você tem tia no olho? Tem. Então, tem que ter um exame, porque quando você começa a ter as tias, você já pode ter algum problema cardiológico também. Então, aí Os a estudos, inclusive, eu importância estava de olhar para essa dor nas pernas, para nas ver como que tá pernas, o nosso olho. a Tá. retinopatia, se você pode ter já algum problema nos rins, e quem vai verificar tudo isso é o doutor endócrino. Sim. Então ele vai falar assim, olha, você está assim, assim, você precisa ir aí e tal, ele vai te orientar todo. Como eu não sei se você tem isso, mas você é diabético, eu pergunto quanto tempo você tem esse açúcar alto? Tá. Ah, 10 anos. Opa, então precisa passar no cardiologista. Ah, mas eu tenho muita dor nas pernas quando eu ando. Você é diabético? É, então precisa passar no cardiologista. Porque, inclusive, agora, nos final de semana passado, eu fiz uma atualização com os bambam aí do pessoal da cardiopatia, e eles falando de cardiologia e diabetes. Doutor Rogério, eu acho que vai falar isso para vocês, que ele é excelente nessas coisas. Então, qual é a minha preocupação? Se você é diabético, eu tenho que ver tudo esse tipo de coisa. A sua glicemia não interessa muito para mim nesta hora. O que interessa é a parte cardíaca. Sim. Porque a minha especialização é essa. Se está tudo bem, papai, aí que eu vou entrar. O que é que a Nutri põe para você de suplemento durante a atividade física? Ah, não, então você vai ter que passar lá, porque você tem um tempo já com diabetes, você pode ter a hipoglicemia ou pós-esforço. Converse com a Nutri.
Aí o que que o seu endócrino falou? Você não tem nenhuma tia instalada? Nenhuma tia instalada? Não tem. Então tá tudo tranquilo. Nós precisamos fazer o quê? Eu, você e a Nutri. Porque se ele tiver com sobrepeso, a Nutri vai orientar para que eu faça um trabalho para que ele comece a perder esse peso. Sim. Agora, se ele tiver diabetes mais um fator de risco instalado, eu tenho que estar sabendo também. Como que tá esse Porque geralmente o diabético coraçãozinho? ele pode ter uma pressão alta, Sim. entendeu? Ele pode ter algum outro tipo de problema que só o endócrino Arritmia. descobre e vai estar falando para ele. E quando ele vem para mim, eu falo: vamos sentar aqui, sentarmos à mesa e vamos esclarecer tudo, né? De acordo com a proteção dos direitos do cliente lá, que é do consumidor. Inclusive, eu conheço colegas que já foram processados por inabilidade no trabalho. E o cara conhecia e ele fez besteira e o cara entrou em processo contra a academia e contra ele. Então, os direitos do consumidor te protegem. Então, por isso que você tem que sentar e mostrar, Nutri, olha, você tem isso, 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 isso. Eu vou fazer isso, 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 mesmo que você não queira. Eu vou fazer, se eu puder fazer para você 5% do que você quer, eu vou fazer, senão você não vai fazer. Você vai fazer o que eu vou estar passando para você, prescrevendo. Porque você está me pagando para cuidar da sua saúde. Sim. Você não está me pagando para fazer festa. Né? E Então, também não tô inclusive, eu né, trabalhei não tô, já com entre aspas, te muitos pagando aqui médicos pra você me fazer e passar mal, os né? médicos, eu falava: doutor, o senhor está me pagando para cuidar da sua saúde. É, Aqui eu sou especialista. Então, exato. antes de começar, eu sempre falava com os médicos: eu sou especialista. Se eu estiver fazendo alguma coisa que está fora e o doutor acha que está tudo bem ou que está tudo mal, o doutor me orienta e eu vou ver se realmente está Perfeito. dentro dos padrões. Eu peguei um médico que a pressão dele era muito alta. E nós fazíamos atividades caminhando dentro da casa, lá do quintal dele, uma casa legal e tal, e a pressão dele subia. Aí ele passou lá no grande cardiologista nosso, ajustou tudo direitinho com medicação, nós começamos a fazer no quintal da casa dele pequenos trotes. Com o tempo, depois dos 6 meses, nós estávamos fazendo a Praça Portugal inteira 10 voltas. Não é? Então, é um trabalho que você tem que fazer junto com o cliente e com o médico que acompanha, ou, se ele não tem problema, seria a Nutri. Tá. Porque não adianta eu estar fazendo um trabalho que eu acho que é legal e ele acha que é legal, que ele está cheio de adrenalina, termina lá, tá, oh, tô legal, só que fisiopatologicamente eu estou acabando com ele. Ele Sim, está saindo com adrenalina, mas depois que ele chega em casa, ele tem a hipo, ele pode ter arritmia, ele pode ter um monte de problemas, sim, certo? E quem está fazendo isso sou eu. sim. E ele está gostando porque na hora ele está todo bonitão, né? Todo exibidão, aquele negócio tudo, depois que vem a O parte problema. negativa. Então, o importante é que sentamos, conversamos, fala: olha, você está com peso baixo, não sei se é porque sua glicemia está descompensada, ou se é porque você não está se alimentando bem, então vai na Nutri da ABC, conversa com ela, ela vai fazer tudo direitinho e ela vai te voltar e eu vou conversar com ela e nós vamos montar o seu plano de trabalho. Então, E é isso uma assim equipe, funciona. né? Tanto no diabetes quanto na doença Não cardiovascular. estou te ouvindo, Oi? Tá me não tem ouvindo? som. Tá me ouvindo? Você está mudo, Ai, mudo, meu Deus, eu tô muda? está mudo. Peraí que eu vou ver aqui. Voltou? Está mudo, Eliette, Elaine. Gente, fala aí Tá pra mim se eu sem tô. voz. Vai Tá falando se eu sem tô. voz. Fala aí se eu tô sem voz, gente. Manda pra mim. Peraí que eu vou. Olha para mim aqui, ó. Peraí que eu tô mandando mensagem aqui pra ver. Peraí. Olha para mim aqui. Porque o meu microfone tá funcionando. Tá me ouvindo normal.
Tá mudo. Ué, Tá mudo. Para mim, não. eita. Você não, seu microfone não tá desligado? Vê se o seu microfoninho tá desligado. Porque eles estão me ouvindo. Vocês estão ouvindo o Robson, gente? Ixi, tá. Tá sem voz. Ficou mudo. Pam, pam, pam. Tá muda. A Eliane tá muda. Mas eu não tô ouvindo a Eliane. Fala para ela que eu não tô ouvindo. Tá. Você tá me ouvindo agora? Eu não estou ouvindo a Eliane. Alguma coisa aconteceu aí. Mamãe, manda uma mensagem Já pro escrevi para ela. Robson, falando para ele apertar o microfone 2 vezes. Porque eu escrevi, acho que ele não viu. Não tô ouvindo a Eliane. Olha, o problema tá lá. Então, fala para ela que eu não tô ouvindo, que ela está muda para mim. Foi tu, Eliane, foi tu. Não, porque tá todo mundo me ouvindo. Você não desligou o alto-falante? Peraí. Eu vou. Olha, a Eliane tá muda. Eu vou. Não. Liguei, ó. Agora você tá me ouvindo? Tá ligado. Mas você tá me ouvindo? Tá. Hum, Aperta o seu microfone 2 vezes. Apertei. Tá ligado, tá ligado. tá. Só se eu sair para entrar de novo. É isso. Tá me ouvindo? Sai. Mas eu não tô te ouvindo. Mas sai. Isso, ele saiu, agora vamos tentar. E aí vamos ver se ele entra de novo. Deixa eu tentar ver aqui ele de novo. Deixa eu convidar ele de novo, vamos ver. Oi? Oi? Você tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Então tá bom. É você que não sabe mexer nas coisas Ah, modernas aí, menino. ô Robson, a Manda, Eliette mandou uma pergunta muito legal, manda. que é: quem tem anemia? Por exemplo, eu, Elaine, tenho talassemia, que é um tipo de Isso. anemia. Quem tem anemia, ela também tem. Pode ou não pode fazer atividade física? Tem algum cuidado? Tem alguma coisa ou não? Ó, poder pode, mas como eu falei para você, agora você vai passar no especialista da que entende da sua anemia, para ver como é que ela está. Tá, Porque anemia, você sabe que pode ter sangramento e tal, e no esforço ela pode piorar tudo, sim. E entendeu? o Então, condicionamento é um pouco pior, né? A gente cansa um pouco mais rápido. Mito ou verdade? justamente porque você tem menos aquele banho de bichinho lá, que você teria que ter lá em cima, ele está para baixo. Então, eu já peguei casos de pessoas que já tiveram um problema sério com anemia, e ela não sabia. Cansava, cansava, cansava e não sabia.
Aí um dia ela desmaiou, quando foi passar no médico, ele falou, moça, você está morrendo, você não tem nada. Você quer fazer o quê? Entendeu? Então tem que fazer um acompanhamento para ver como você vai reagir nesse esforço. Não significa que você não pode fazer uma caminhadinha de leve, com cuidado. Agora, para você fazer o que nós chamamos de recondicionamento, tem que ter um acompanhamento do seu especialista, para ele estar orientando. Seu hemato, ou qualquer pessoa que entenda da sua coisa. Que cuida, Eu não então. faço, eu não faço se você vier para mim sem a orientação lá do seu médico, eu não faço. Então, é importante, é aquilo que eu sempre bato aqui nas lives com os médicos, é importante o acompanhamento médico e avisar o professor aí de educação física que o acompanha que tá tudo bem. Justamente, e ter a orientação do médico. O médico está escrevendo, doutor João manda. Tá. Fala para o Robson fazer atividade física para você. Fala, doutor João, e as recomendações? Por que você está mandando ele vir para mim? Cadê as recomendações, doutor João? Doutor João, ele não quer mais insulina. Doutor João, ai, doutor João, insulina não, eu quero mesmo é pinga com limão. Entendeu? Então, precisa ter o doutor João, doutora Lívia, doutor Márcio, Tracal, doutora doutor Márcio vai Silvia. para cá, doutor Silvia. Elas, quando a doutora Silvia me encaminhou umas pessoas, quando eu fazia presencial, com todas as orientações. Ou ele já está assim, já está com a periférica lá não está muito boa, né? E Já te você tem que deu ter todo o cuidado. relatório. Porque quando você tá, a periférica não está muito boa, você já pode ter algum problema instalado também nos grandes órgãos, né? Porque, segundo os estudos, às vezes tem isquemia, o diabético tem isquemia assintomática, que ele não sente dor, entendeu? Então, isso aí é uma preocupação que eu tenho quando alguém me encaminha diabético. Então, que nem Ou, o... Pode falar, desculpa. pode falar, fala. Então, que nem o Paulo, ele escreveu que ele tem a anemia perniciosa e o Paulo tem diabetes do tipo 1. Então, nesse caso, além do endócrino e do cardio, ele também precisa passar no hemato antes de conversar com você para vocês Eu, iniciarem a atividade física. É isso? eu, sim, Tá, porque aí ele vai ter todo o suporte eu acho que ele não tem para atividade física, seria o suporte do hemato, do tá. endócrino, da Nutri e do especialista em atividade física para diabético, vocês têm também aí, que é o Doro, né? Isso. Então, aí o que, por exemplo, aí ele vem para mim, eu falo, olha, eu faço, mas você, diabetes, tudo bem, tá, porque você tem a pessoa que te acompanha. Agora eu preciso saber como é que está a sua parte da hematologia, Tá. para poder fazer um treinamento razoável, né? Sim. E a Luzia tá com uma pergunta bem legal, que ela teve Covid recentemente e ela é sedentária, mas depois do Covid ela ficou com dor na perna, com dor na coxa. Ela tá perguntando se ela, o que que ela deve fazer, então que especialista ela deve procurar, se ela pode caminhar e se pode ser uma sequela do Covid. Então, eu vou começar pela primeira perguntinha. Quem que ela deve procurar aí com essa dor na perna, Robson? Ó, eu já estou fazendo uns trabalhos à distância, né? Porque o pessoal ainda está com medo que está voltando tudo de novo o Covid. Então, eu Isso. estou fazendo bastante contato, que tem muita gente me procurando, principalmente da minha área. E tem pessoal da minha área que eram esportistas fortíssimos que foram a óbito. E esses caras não se internaram com Covid. Eles não se internaram e alguns nem tomaram a medicação. Aqui do interior, que ele fazia karatê lá junto com um amigo meu, que era aluno do amigo meu, Fortão, teve óbito com 30 e poucos anos. Ele teve Covid e não se internou. O que que faltou? Teve Covid, tomou medicação, sentiu falta de ar, teve aqueles episódios ruins. Primeiro que você vai ao cardiologista. Tá. Porque as sequelas cardiológicas do Covid, elas são... Porque, veja só, onde que ela ataca? O pulmão, vamos falar assim. Quem é que faz toda a limpeza do nosso organismo lá dos bichos? Não é o pulmão?
Depois, se o pulmão não está bem, vai jogar tudo onde? Aí vai para o coração, vai para o corpo inteiro. Então, as sequelas que você tem que ser de emergência é o cardiologista que vai ver. Quando a cardiologia começou a atuar na parte do Covid, parece que diminuiu muito os óbitos, porque Sim, eles atacavam a parte da miocardite, essa coisa da inflamação do músculo, onde dava as arritmias e tal, e levava morte súbita. Então, eu acho primeiro que ela tem que ir no cardiologista. O cardiologista descartou tudo, aí ela vai no médico que entende das dores das pernas, né? Aí ela vai ver se o endócrino fala assim, não, você tem diabetes, teve diabetes com tudo, pode ser que seja alguma coisa só do Covid, uma sequela neurológica, ou pode ser uma sequela do diabetes que já está aparecendo lá. tá. Né? Então ela tem que descartar primeiro. Descarta Perfeito. tudo, porque se ela tiver uma trombose, né, aí a coisa pode subir e pode dar algum problema. Outra Perfeito. coisa que está aparecendo agora, que depois que apareceu, dominou a briga política da vacina, as sequelas que a vacina pode trazer em algumas pessoas, né? As pericardites, outras coisas das ites, que a vacina pode trazer em algumas pessoas. Que Sim. agora que está sabendo porque parou-se a briga política, né? Então está trazendo, tá? Então é bom também estar muito atualizado que você tomou a vacina, não tinha problema nenhum, começou a ter dor no peito, começa a ter cansaço, vá ao cardiologista. Aí ele vai falar assim, não, você está estressada, você está com um problema de cabeça, vá à psicóloga, entendeu? Aí vai. Porque vai. Porque outra coisa que a gente fala, tudo, até a cabeleireira, quando você vai lá, ela fala assim, vai fazer atividade física. A Nutri vai É. fazer atividade física. Dentista vai fazer atividade física. Ninguém fala assim, ó, procura um profissional especializado para Vai você fazer atividade caminhar. física. Mas ninguém fala assim, ó, procura um profissional de É, educação física eu falo. especializado, Eu aí falo. depois você vai fazer as suas coisas. Todo mundo acha que sabe fazer aula de educação física, todo mundo acha que tá cheio de live, é feita à distância, tá todo mundo fazendo, todo mundo. Aqui no meu prédio tem umas malucas, que outro dia uma caiu lá e o cara me chamou, o porteiro. Professor, desce aqui que a moça passou mal, o peso caiu no pé dela. Opa! O que tem? Escorregou. Eu falei, não, passa no cardiologista. Teve tontura, passa no cardiologista. Duvido. Aí nunca mais foi fazer a ginástica e também não foi ao E cardiologista. não foi no cardiologista. Não, eu queria até, Robson, que é muito comum para mim no consultório, agora falando sério, a pessoa é, pós-pandemia, né? Agora que passou tudo, que as coisas estão normalizando, estão abrindo, tal. Então as pessoas estão voltando a fazer atividade física. E as pessoas estão indo na academia, fazem a inscrição na academia, e aí o professor fala, passa na Nutri. Aí eles vêm. Aí eu pergunto, e você passou no cardiologista? Não. E você fez o seu check-up dos seus exames para ver colesterol, tireoide, né? Não, né? Então, eu falo, então vamos começar pelo começo. Eu acho que é o que você está falando. Vamos passar no médico, né? Para a gente começar a atividade física. Não é primeiro ir na atividade física. Eu queria que você reforçasse isso para quem está nos assistindo aqui pela milésima vez. Vou pedir para você ser repetitivo, porque você está falando isso a todo momento, mas E, esse- porque as e- pessoas estão fazendo cada vez. O médico fica por último, né? E ele é o primeiro, ele não é o último, né? e a recomendação é, Ara, veja só, para quem não tem, essas são as recomendações cardiológicas. Tá. Mulheres, mulher acima de 30 anos tem que fazer uma pré-participação. Acima de 30 anos, mulher. Mulher que tem fator de risco familiar, qualquer idade, ela tem que passar no cardiologista. Qualquer idade. Fator de risco familiar, hipertensão, diabetes, morte lá no, a menos de 60 Risco anos, menos de familiar é 75 pai, anos, mãe, tio, tia, papagaio, pai, mãe, periquito, cachorro, tem alguma de avô doença. para baixo, de avô para baixo. Né? O avô que infartaram, que morreram de AVC com a idade baixa e tal. Você quantos anos você tem? 15 anos, vá fazer. Toma anticoncepcional sem passar na médica, tem que fazer. Precisa fazer anticoncepcional sem passar no médico com esforço, não combina.
E se tiver colesterol também, dislipidemia também, a dislipidemia é uma doença Cigarro. familiar, né? A dislipidemia é uma coisa familiar. Então você precisa correr atrás. Misturou, tem que fazer. Mulher, qualquer fator de risco familiar, tem que fazer a pré-participação no cardiologista, não na academia, né? Do cardiologista. Com acima de 30 anos, saudável, rígido de família, tem que fazer pré-participação. Mas é todo Homem, ano, né, Robson? Não é fiz dos isso, 30 e só vou fazer lá nos não. 60, né? Todos os anos você tem que fazer, porque o esforço pode estar te trazendo alguma coisa que você não está percebendo, né? Então pode ser que está dando um problema lá na aorta, na raiz da aorta, pode estar te trazendo uma arritmia, de repente você tem um fator de risco lá de doenças arterial coronariana, que pode estar começando a aflorar, e o esforço pode trazer isso. Tem um monte de coisa que o cardiologista vai lá, ele não vai te falar, porque se ele for falar, ele vai passar a consulta inteira te falando, 2 horas, falando e não termina de falar, porque é muita coisa que tem. Então ele Sim. faz os testes. Homem, homem, qualquer idade, se ele for fumante, tem que fazer a pré-participação. Se ele tem fator de risco familiar também, qualquer idade ele tem que fazer, Tá. porque pode ter a herança genética, ele pode ter. Agora, por exemplo, eles estão preocupados com cardiopatia congênita em adulto jovem, que o atleta que está morrendo de morte súbita cardíaca, eles estão descobrindo que é uma atividade, vou falar, uma cardiopatia congênita assintomática, que ela começou a aparecer. Então, é Tá. interessante sim fazer. Você paga convênio, vai lá, faz o teste ergométrico. Geralmente o médico não quer fazer para não gastar o dinheiro do convênio, mas você fala, não, eu estou passando muito mal, eu estou com falta de ar. Aí ele vai falar, bom, esse cara vai morrer aqui, né? Deixa eu fazer o teste ergométrico. Aí pede para fazer o teste ergométrico. Aí tem gente que fala assim, não, mas o teste ergospirométrico, eu falei, olha, teste ergospirométrico, por exemplo, para quando você teve um problema cardíaco sério e o médico quer saber como é que você vai. Aí ele te faz o ergo, que é mais aprofundado. Para simples atividades físicas, que você que não é atleta de ponta, é o teste Ou ergométrico. é teste Ele é ergométrico. menos caro, Perfeito. ele é menos caro. E se no Não é teste ergométrico invasivo, aparece né, alguma coisa, Robson? e o teste ergométrico aparece alguma coisa, o médico vai te fazer o eco, vai te fazer aquele Aí dos vai risquinhos. caminhando aí. Isso, porque aí a coisa fica mais barata, porque o grande problema é porque eles acham que é muito caro fazer a pré-participação, mas você paga o convênio, então você tem direito de fazer um teste ergométrico. Ou então, se você não tem nada e suspeita de alguma coisa, eu já pego a gente assim, mas a Nutri vê, joga, quantos anos tem, Nutri? 40 anos. Aí eu vejo seu histórico familiar, você não tem nada grave. Aí eu começo a fazer com você e vou observar tudo. Eu observo o seu pulso no pulso, no tato, porque aqui eu pego o extrasístole, né? Se você tiver alguma irregularidade na sua frequência cardíaca, eu falo, bom, passa no cardiologista. Porque a extrasístole você pega e ela pode ser benigna ou não. Ou não. Eu Perfeito. tenho como saber se ela é benigna, mas eu não confio muito. E tenho como saber se ela é maligna pela minha evidência de treinamentos, tudo, pelos anos que eu tenho. Eu consigo saber se ela é maligna ou não, mas eu não confio, porque ela aumenta, né, o espaço, que você acha que tem um espaço, mas não tem, porque ela acavala uma na outra. E ela aumenta com esforço, ou ela diminui. Mas eu não confio, eu Perfeito. não te conheço. Agora, se eu já te conheço, no dia que você vê com esse assiste, ele fica, caramba, o cara não dormiu direito, ou ele brigou com a mulher, ou ele apanhou da mulher, ele está com uma arritmia, ele está estressado. Tá Aí eu começo a nervoso. fazer o treino bem devagarinho e vejo se ela vai sumindo. Se ela não desaparecer, eu paro o treino, entendeu? Perfeito. Porque há um tempo a gente ficava muito preocupado com os treinos quando a pessoa tinha estresse ou quando eu não dormia bem. Hoje em dia, não. Você não dorme bem, o pessoal manda você fazer atividade física para dormir melhor. E esse não dormir bem, você não sabe por que que é, entendeu? Então tem que ter o cuidado. O estresse alto, ele causa vasoconstrição, ele causa um monte de coisa.
É por isso que tem cara que está sentado no escritório executivo e ele infarta e morre. Ele não está Papum. fazendo esforço nenhum. Esforço Sim. físico nenhum ele está fazendo. Ele está com o nível de estresse lá em cima, acelera todo o metabolismo, a adrenalina, tudo, ele, puf, E ele passa entendeu? mal. Então, Tá. Robson, o Alex tá perguntando o seguinte: o Pedro tem diabetes tipo 1 e o Pedro, quando joga bola, ele tem muitas câimbras. Tem hum, uma relação entre cãibra e diabetes? ó, isso eu não posso te afirmar, porque aí eu estou entrando na área médica até. Cãibra é muito, tem Mas, muita coisa, né, para falar de cãibra, né? porque aí eu faria assim, passa na Nutri, para a Nutri ver como é que está esse seu nível de potássio no esforço. É, eu Se a pensaria Nutri... em água, né, ver a ingestão de água Hum, antes, durante e depois do treino, eu acho que é depois importante do a gente treino, falar. Lembrar aí do potássio da banana, né? Quando a gente fala. Lembrar do magnésio, então ver aí como que tá o consumo de frutas, verduras e legumes, isso, né? E passar também e ver como que tá essa parte cardiológica, né? Apesar de ele ser justamente. adolescente, né? É importante também a gente ver, porque se ele joga futebol, né, Robson, se ele faz Como atividade é, física, como tem é, que passar num cardiologista aí todo ano. como é que viu, Nutri, como é que é esse futebol dele? Se Isso, a ele, posição se que ele ele só faz, joga. se ele só faz o futebol, ou se ele tem um complemento de atividade física, manter o nível de aptidão razoável, ou se ele só vai lá no futebol e se desgasta. Então, isso aí é um bom passar num cardiologista para fazer uma avaliação, que ele está jovem, entendeu? Então, precisa descartar tudo aquilo que vai ser uma coisa ruim. Por exemplo, se a cãibra é uma cãibra porque ele está descondicionado, opa, legal. Se é uma a cãibra porque a Nutri não está junto com ele, legal. Agora, se é uma cãibra por um fator de risco cardio, que pode ser uma coisa muito ruim, é melhor descartar. Com estratificação de risco, né? Então, eu sempre falo, o que é que pode te levar a uma coisa severa? É o coração. Então, ou o cérebro. Porque você pode ter também as doenças cardiovasculares que te provocam lá o aneurisma, né? Sim. E o aneurisma, quando ele rompe, é um problema sério. Pode ser, tem gente que tem aneurisma rompido no poplíteo, aquela região atrás do joelho, né? Poplita, é um nome bonitinho, poplita, que aí tem aquela artéria dilatada e o coração bate ali. Se o coração está batendo ali, vai o vascular, e o vascular vai olhar se está alguma coisa errada. Então você precisa levar o seu filho, um cardiologista muito bom, eu não vou fazer propaganda, mas ele vai aparecer aí, e ele vai te orientar tudo direitinho, porque ele vai falar todos os exames, vai conversar bastante, e ele é bom porque vai levar junto, o pai vai junto, vai junto. Quando eu indico que vai fazer o teste ergométrico, esse cardiologista deixa eu entrar lá para ver, acompanhar, ele vai me orientando, olha, tá vendo aqui, tal, aquele negócio tudo. Eu sou um médico prático, sabe? Quer ficar acompanhando, então a gente vai A observando, vai gente vai vendo tudo direito, aprendendo, né? vai aprendendo. E quanto mais você aprende, mais cuidado você tem Mais com cuidado aquilo. você. Eu costumo falar no consultório, quanto mais eu aprendo, mais no simples eu vou, né? Porque a gente vai ficando cada Isso! vez com mais medo de Não, inventar moda, né, Robson? justamente. Para você ter uma ideia, eu fiz contato com o pessoal lá do Maranhão, que eu nasci no Maranhão e tal, então eu tenho uns contatos de profissional lá. Lá eu falo que eles sabem tudo, são os cientistas, né? E lá a gente fica. Aí, num teste para entrar na academia de polícia, lá eles sabem tudo. Tiveram 3 óbitos e mais, acho que 2 internações, dentro da grande recinto de educação da cidade. Então, aí a gente fica observando, né? O pessoal vai colocando e tal. Aí eu tive um contato com uma moça, acho que do Pará. Lá
ainda se tem muito a doença de Chagas, né? Inclusive aqui por aqui ainda chega ainda por causa de herança, alguma coisa assim. E ela fazia aula de grávida numa academia com personal trainer e ela se sentia sempre mal. Olha, Tá. primeiro, gravidez não é doença, mas a gravidez traz muitos fatores para a cardiopatia. Você precisa passar no seu médico para ver se você tem ou não um fator de risco para desenvolver uma cardiopatia, se sua pressão está aumentando, se sua glicemia está aumentando. Nada disso foi pedido. Depois ela me ligou, falou que o médico, o cardiologista, pediu para ela não fazer, porque ela tinha que adaptar alguma coisa lá, não sei se era alguma medicação cronotrópica para manter o ritmo, e que baixava tudo, porque a gravidez, ela te traz. Por que que o doutor Márcio está sempre aparecendo com um bebezinho aí no colo? Por que será, né? Que ele está lá acompanhando, sabe? Eu sempre vendo, eu falei, olha, então, porque tem fator de risco que é atribuído a ele, né? E tem os fatores de risco que é atribuído o parteiro, vamos falar assim, né? Então, os médicos sempre estão atentos a esse tipo de coisa. E a gravidez, se você não faz todos os seus exames pré e durante, as suas crianças podem nascer com problemas. Sim. Podem nascer com problemas. Você pode já colocar no mundo uma pessoa já problemática. Existe agora já as cirurgias intrauterina, né? A criança já está lá dentro e os médicos já podem fazer alguma coisa aqui de fora, antes da criança nascer. Então, a gente tem que ter um conhecimento bom. É aquela coisa, né? Quando a gente vai ficando com mais eras, a gente vai ficando, a gente fala que a gente fica mais medroso. Não é, a gente fica mais cuidadoso, né? Não, eu pulava lá de cima de uma ponte, que eu fui lá no Maranhão, voltei na cidade que eu nasci, eu pulava numa ponte que tinha 20 metros de altura. Aí, quando eu olho lá agora, eu falei, eu era maluco. Era maluco que podia morrer. Então, a molecada tudo pulava lá de 10 metros, 5 metros. E agora você olha, você não quer fazer mais aquilo. Por quê? Você está mais responsável. Não é que você está com medo. Não é que você ficou medroso, você ficou mais responsável. E para a atividade física, a gente tem que ter esse conhecimento realmente para estar mostrando o fator de risco. Naquele momento, a gente não fala, nunca se fala do fator de risco que a atividade física pode oferecer ao cliente. A gente nunca fala isso. A gente só fala dos benefícios, benefícios, Sim. benefícios. Aí, quando morre um atleta, aí o pessoal que não faz atividade física mete o pau. Tá vendo? Por que eu vou fazer atividade física? O cara morreu, ele era atleta, ele era isso. Eu continuo tomando minha cervejinha, comendo meu churrasco, estou vivo, o cara morreu. Entendeu? Por quê? Porque tem ainda algumas pessoas que não têm essa preocupação de estar Exato. vendo o fator de risco que nós podemos levar. A doença está lá. A Nutri tem uma cardiopatia assintomática, está lá. Ela está quietinha. Aí eu pego, não, vamos correr, vamos correr. Aí, quando a Nutri volta, ela está no pronto-socorro. Atividade física que foi ali a espoleta para despertar o negócio. Se você não tivesse ido correr, você não estava ruim. Você ia perceber quando você passasse no cardiologista. Não é? Sim. Mas não, você foi correr, entendeu? Aí, ó, o que aconteceu? Foi o gatilho para aparecer aquilo que você estava lá com ela sossegadinha. E você Sossegadinha. poderia Entendi. aparecer com o teu cardiologia, fazer seu teste de esforço, ele falava assim, ó, Nutri, você tem isso, vamos fazer essa medicação, depois você vai fazer atividade física para melhorar essa parte cardíaca aí, certo? Eu tô com duas perguntinhas para a gente terminar. Primeiro, a Eliette perguntou, seguindo aí nessa linha, se essas aulinhas de internet de 10 minutinhos, elas ajudam ou atrapalham? Olha, aí se eu vou fazer uma coisa antiética, falar mal dos colegas. Isso aí é uma coisa, Eu vou viu? É ser difícil de fofa. responder. Ela ajuda se você passar no cardiologista e atrapalha se você não passar no cardiologista. É isso? Sendo Porque fofa. você sabe, é o seguinte, oh, Eliette, ó, veja só. Quando eu estou fazendo atividade física com você, por exemplo, na esteira ou na rua caminhando, eu estou olhando para você. Eu estou vendo tudo que está acontecendo contigo. Sim. E quando você está só, é o caso dessa moça aqui do meu prédio.
Ela acompanhava lá e deu pepino lá e tal. O cara vendeu para ela o app e ela que fez lá errado, não foi ele, vamos falar assim. O CrossFit, eu peguei umas pessoas com problema de hernia de disco, que eu falei, não, o teu caso não é meu, né? O teu caso é de fisioterapeuta. Ele teve problema na coluna, não foi porque ele não fez a coisa lá exagerada, foi porque ele fez errado, Porque ele fez errado. entendeu? Agora, por que que ele fez errado? Esse aqui é o problema. Por que que eu tô aqui, eu vejo que o cara vai cair no buraco, eu falo, bicho, tu vai cair no buraco. E ele insiste, eu falo, tu vai cair no buraco. Aí eu seguro para ele não cair no buraco. Agora, eu faço e machuco. Não, você fez errado. A técnica é assim. Agora, quando você vai executar a técnica, não tem ninguém lá olhando para ver se você está fazendo certo ou errado. É a coisa do app. Um caso assim, para você ter uma ideia, eu trabalhava com uma senhora que ela tomava lá os beta-bloqueadores, tudo, e a filha era médica também. Suspendeu e não me falou nada. E eu comecei a olhar para ela, comecei a ver a acidorese, a pressão dela teve um pico lá em cima, eu tive sorte minha, eu estava muito atento. Quando ela começou a ter aquela sudorese, aquela coisa, eu falei, vamos parar aqui, vamos tentar aqui. Chamei um táxi. Aí eu comecei, porque deixei de tomar o beta-bloqueador porque achava que eu não precisava. Eu falei, gente, isso tem que passar para mim, tem que passar para mim. Porque o beta, ele segura, né, o ritmo cardíaco, não deixa subir muito, aquele negócio todo. E você tem que estar atento a tudo. Agora, você fazendo pelo app, não sei se você tem condição de Você não tem fazer, como não passar tem. feedback, né, Robson? É difícil, porque eu já tive convite para fazer isso, mas eu falei, não, não vou fazer, não, porque a minha área é diferente, eu preciso de um monte de exame. Não, mas você vai fazer para pessoas que são rígidas. Eu falei, não, a pessoa que é rígida, mas ele pode ter um fator de risco familiar, que está lá escondidinho, entendeu? Ele pode ser. E não, uma coisa muito comum que a gente tem nas doenças cardiovasculares é a hipertensão. Todo mundo acha que hipertensão é legal, né? É só tomar medicaçãozinha, não. Depende do seu nível de pressão, de hipertensão, você já pode ter aneurisma, você já pode ter uma opção de coisa aí que o médico vai falar para você, e na hora do esforço um pouco maior, isso pode vir à tona, Sim, entendeu? E aí, como é que fica? sim. É, não é brincadeira, né, Robson? Não, é Robson, gostoso, mas não é brincadeira. é, o Paulo está perguntando se cãibra, se pode ter cãibra pela neuropatia. Um dos sintomas da neuropatia pode ser a cãibra ou não? Ó, se você. Aí por isso que eu te falar, isso é uma parte médica, mas aí eu olho meus clientes assim. O que é a isquemia? A isquemia é a falta de oxigenação em qualquer parte do corpo. O infarto, ele não pode ser só do miocárdio, pode ser infarto do miocárdio, infarto lá não sei aonde, porque faltou sangue. E se de repente você tem um bloqueio, você tem uma estenose, que a gente chama que fechou um pouco mais, aquela artéria que irriga o sangue lá para as batatas da perna, lá para onde, uma causa vascular. Pode ser uma causa vascular. Por isso que quando mais a gente entende da coisa, mais preocupação a gente tem. Você começa a andar comigo, começa a ter câimbra, começa a ter dor na perna, eu falo, opa, meu amigo, vai, procura um médico. Se vira lá, porque eu estou precisando pagar minhas contas, mas não é bom isso não. Tem que descartar. De repente, como ele falou, se é um sintoma já da do diabetes, pelo tempo que tem e tal, quem vai resolver isso com você vai ser o seu endócrino. Ele vai conversar contigo e tal, e vai te encaminhar o que você precisa fazer. E aí sim eu tenho condição de fazer o trabalho. Agora, a olhos nus, eu desconfiaria que pode ser, por exemplo, não sei se também se pode ser uma dor intensa de trombose, ou doença arterial periférica, ou um bloqueio já lá na coisa, porque a doença arterial periférica é isso, né? É a falta de oxigenação total lá na parte do músculo onde não chega o sangue para você fazer seu esforço, não está oxigenando. Então, o ideal é você fazer uma consulta com um especialista.
não continue fazendo a atividade física se você tiver cãibra, pós atividade física ou durante ou à noite, passe no especialista que ele vai te orientar direitinho sobre aquilo que está acontecendo contigo. Robson, a gente sempre termina nossa live com um dica de ABC. Então, pensei assim: o exercício físico traz inúmeros benefícios, desde que você faça uma avaliação e acompanhamento com o cardiologista e o professor de educação física. O que você acha? Eu acho. Porque se você quer, por exemplo, porque existe o esportista e o atleta, não é? Existe o esportista de competição também, que ele não é atleta, mas ele todo final de semana ele corre 10, 15 vezes. Esse cara precisa passar no cardiologista e ter um profissional que entenda da corrida para estar orientando. O carregador de peso que quer aumentar a massa muscular, ele precisa passar no cardiologista para ver os fatores de risco e ter um orientador para que ele faça o treino direitinho. E aí para o Um outro tipo de sedentário que profissional, vai começar. para começar, tem que fazer a pré-participação e, pelo menos os primeiros meses, ter a orientação de um profissional de educação física. Depois que você estiver bem, aí você não pode largar do cardiologista. Uma vez por ano você passa no cardiologista para ver como é que estão os seus exames. Principalmente quem toma os suplementos não aconselháveis. Porque tem pesquisas que eu participei de um pessoal lá da USP, que eles me convidaram para a gente conversar, e eles fizeram pesquisas, eles fizeram, excluíram todos os fatores de risco familiar, tudo, e as pessoas que tomavam as famosas bambas. Esses caras começaram a ter ateroma depois de 3 anos de uso da bomba. E se eles não param, eles têm o famoso infarto e pode ser fatal, né? Então, tem que ter. Quer tomar suas bombinhas? Passa no homem que entende. Não é proibido tomar, mas você tem que passar em quem entende. Olha, você pode tomar aqui, não vai mal. Não sei se a E nutricionista faz isso também, e fazer os acompanhamentos, né? acompanhamento, porque não é proibido tomar. É proibido tomar sem saber o que está Sem tomando. orientação, tá. Então eu completei aqui, não faça suplementação e automedicação sem orientação. Orientação do especialista, porque Do pode ter na especialista, academia alguém. Na academia tem aquele cara que vende aqueles pacotão. Aqueles pacotão de academia, porque ele ficou lá, tá tudo tranquilo com ele, ele fala, eu tomo isso aqui e tal, toma isso aí você também, ó, e aí, ó, e a coisa pode não ser igual para ele. Para aquele cara lá deu certo, para você pode não dar. Tá? E o João Bosco colocou uma frasezinha que eu achei super legal também, que é o exercício físico bem administrado pode salvar vida saudavelmente, Sim. né? O exercício físico não é um remédio, mas ele te dá lastros para a sua imunidade. Isso. Ele te dá Desde que lastros, feito ele da não é maneira remédio. correta, né, E Robson? desde que feito da maneira correta. Agora, você, porque você faz atividade física, você fala, não vou tomar vacina. Não é assim. É... Tem tem que Tem ter que lastro. investir um pouquinho em cada área, né? Tem que As investir. Faz fichinhas um aquilo. pouquinho em cada quadradinho. Isso, porque quando você pega um problema, se você tem uma boa condição física, você reage mais rápido. Você reage mais rápido. Essa que é a coisa da atividade física. Agora, não é que você não vai pegar. É só. Quando eu vou conversar com os colegas, eu falo, bicho, os caras que são atletas, eles não ficam doentes, você percebeu? Eles ficam doentes, eles têm lesão, eles ficam gripados, Sim. morreram um monte deles aí de Covid, porque eles eram super atletas, morreram. Jogador de futebol que pegou, ficou com cardiopatia, um monte. Por quê? Eles fazem atividade física, mas precisam ter as medicações e os acompanhamentos. A atividade física não é remédio.
A atividade física te dá lastros da imunidade sua, ela melhora muito, para você reagir a problemas. Às vezes você pega um vírus que para mim seria uma gripe forte, para você ela fica bem fraquinha, e para outra ela vira pneumonia. Tá? Então, isso aí depende muito da individualidade biológica, que a gente não pode esquecer. O diabético o diabético é um, e o diabetes, a doença, é a mesma, mas ela reage diferente de acordo com cada pessoa. Tá? Cada um tem uma reação diferente, por isso que tem que ter, o cara tem um diabetes tipo 1 e ele consegue controlar, consegue correr, consegue fazer um monte de coisas. E tem uma opção de atletas que são diabéticos, que jogam futebol, tá, até uma certa faixa etária. E tem outros que não conseguem fazer nada. Né? Então, por quê? Porque é a individualidade de cada um. Né? Cada um responde de um jeito a um certo tipo de doença que aparece. Sim. Robson, queria te agradecer por esse bate-papo cheio de informações, né? Que nós vamos complementar muitas dessas informações semana que vem, né, com o Dr. Rogério, quarta-feira, né, mais precisamente. Então já até deixei anotadinho aqui umas perguntinhas para ele falar um pouquinho mais para gente sobre isso. Queria que você ficasse à vontade aí para fazer as suas considerações, Robson. As minhas considerações que é bom estar falando com o pessoal e esperando quando a gente voltar ao vivo, aí eu aparecerei lá para mostrar lá algumas coisas para nós. Isso. A gente está quase terminando a sala, né? Então aí quando a sala estiver toda organizadinha, tudo, a gente vai começar a voltar algumas atividades aí presenciais. A gente também precisa conversar com o Luizinho, né? Para ver aí os dias que a gente pode, né? Como que vai ser. Mas a gente está começando pelo começo, né? Primeiro arrumando a sala, né? Igual aqui, né? Primeiro tem que ir no cardiologista, para depois a gente fazer o exercício. Então a gente também expandir. Para começar a Primeiro... expandir. Isso. Gostei de te ver, Robson, né? Sempre com informações importantes aí para a gente cuidar do nosso amiguinho do peito, né? E quarta-feira... Não pode esquecer do amigo do peito. Não pode esquecer do amigo do peito. Sem ele jamais. Você não é nada. E quarta-feira, gente, não me abandonem na live com o Dr. Rogério, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais desse papo, né? Falar um pouquinho aí da parte da cardiologia, né? Das doenças cardiovasculares, a relação com o diabetes, o porquê fazer o teste ergométrico, enfim, né? Nós vamos conversar um pouquinho mais aí. Quais são esses fatores de risco que você falou? Né? Então, e olha, o doutor Rogério, agora ele é um especialista em válvulas cardíacas. Tá. Viu? E eu não perco, porque é um dos grandes cardiologistas que nós temos nesse país. É um médico jovem, mas médico mesmo, daqueles médicos que você vai lá, você conversa, médico ele responde. Raiz, né? Médico muito bom, muito bom. Não perca, aí você pode tirar suas dúvidas e vocês estarão bem acompanhados. É muito bom saber que ele vai participar aí com vocês. Então, não me abandonem, gente. Bom fim de semana aí para vocês. Beijo, Robson. Para vocês também, para vocês. Até mais. Tchau, Eliette, dona da DABC, prefeita de Santo André. Isso. Tchau, tchau, gente. Tchau.